Olá, estou de volta para complementar o vídeo anterior, quando falávamos acerca dos programas criados por Joseph Stalin para atrair e conquistar aos idiotas úteis. Não se esqueça que esta série está baseada no meu livro Marx, Lenin, Gorbachev, O Fracasso do Socialismo e do Comunismo, já disponível na Amazon. Adquira seu exemplar, adquira conhecimento substantivo e não conhecimento formal. Voltando ao nosso assunto, então, quais foram os programas que Joseph Stalin criou para atrair os idiotas úteis? Eu vou te falar do primeiro, que foi um programa criado em 1929 chamado Intourist. O termo era em inglês, Intourist. Ele foi criado para atrair especificamente a turistas estrangeiros e, com os gastos desse turismo, obter moeda forte, moeda capitalista. A moeda forte é a moeda capitalista, não é a moeda socialista comunista. É a moeda capitalista que, inclusive, os governantes, os ditadores, embolsam, favorecem aos seus amigos e familiares em embolsarem e depositam em contas no exterior. Pois bem, o que era o programa de Joseph Stalin chamado Intourist, criado em 1929 para atrair os idiotas úteis? Era um programa que procurava mostrar uma União Soviética, aspas, cor-de-rosa. Esse termo consta de pesquisadores sérios. O que significa isso? Os turistas, eles só passavam por rotas que haviam sido planejadas e que eram permitidas pela polícia secreta de Joseph Stalin, do socialista comunista Joseph Stalin. Por quê? Porque passando nessas rotas definidas, eles podiam esconder a fome, a repressão política de matar pessoas por meramente discordarem ideologicamente do regime e ainda a miséria social e econômica que predominava em todas as repúblicas socialistas soviéticas. O Intourist foi o primeiro programa criado por Joseph Stalin para atrair aos idiotas úteis, como ele mesmo os classificava. O segundo se chamava Fellow Travelers. Fellow Travelers, ou companheiros de viagem. O que Joseph Stalin fez? Ele criou este programa focado em atrair intelectuais e figuras influentes do Ocidente. Muitas destas figuras eram as simpatizantes que eu acabei de me referir, acabei de ensinar, de revelar a você. Ele atraiu, por exemplo, algumas figuras de nome internacional. Convidou a George Bernard Shaw para visitar a Rússia em 1931. Bernard Shaw, que era um britânico, teve uma entrevista com Joseph Stalin e, como é comum a todo ditador ter um discurso grandiloquente, envolvente e fantasioso, ele fez com que Bernard Shaw voltasse ao Reino Unido como um defensor do socialismo e do comunismo. Uma outra personalidade muito importante foi Sidney e Beatrice Webb. Eles eram intelectuais fabianos, que eu já descrevi em um outro livro meu chamado A Lealdade Dividida entre Nação e Estado e as Doutrinas Sociais que Governam o Mundo. Pois bem, Sidney e Beatrice Webb, esses intelectuais fabianos, visitaram a União Soviética, ao regime socialista e comunista de Joseph Stalin, e voltaram encantados. Uma outra personalidade foi H.G. Wells, que teve uma entrevista famosíssima com Stalin para que Stalin revelasse as diferenças entre socialismo e capitalismo. E também Albert Kahn, o famoso arquiteto de Detroit. Detroit nos Estados Unidos. A mesma Detroit que convidou Frida Kahlo e o marido dela, o pintor, que eram socialistas de fachada, como temos muitos no Brasil, comedores de camarão, bebedores de champanhe, comedores de caviar, usuários dos bens capitalistas,